Como é bom cultuar de manhã, né? Gostoso. Como você chegou aqui? Chegou com o seu coração aberto para receber a palavra do Senhor? Amém? Bom, eu acredito que nós não nos movemos por conveniência ou por necessidade. Eu acredito que nós nos movemos por propósitos. Amém? E Deus tem me ensinado muito isso. Que nós temos que nos mover dentro do propósito. Que nós temos que nos mover, a cada passo que nós dermos, nós temos que nos mover dentro do propósito. Dentro da vontade dEle. E essa semana, eu não gosto de subir ao púlpito para ministrar alguma palavra, por protocolo, ou por alguma agenda, ou porque marcou, ou porque eu fui convidada, eu não gosto. Eu gosto de subir no altar com alguma palavra profética, com alguma palavra direcionada do Espírito. E essa semana eu falei para Deus, se o Senhor não falar comigo, nós vamos domingo somente louvar o culto inteiro, eu não vou falar nada. Porque eu já me movi por emoção. E eu sei que o Espírito Santo, ele não está naquilo que é emotivo, naquilo que é da nossa alma. O Espírito Santo, ele fala quando nós nos movemos dentro do Espírito e não da nossa alma. E eu, essa semana, estive orando, pedindo a Deus algo diretamente do trono dEle para nós, para esse tempo. Porque tem alguma coisa que Deus tem colocado dentro do meu espírito, é que nós temos que nos mover dentro do tempo dEle e dentro da vontade dEle. É até curioso, porque todo lugar que eu vou, é a única coisa que eu falo, é a única coisa que eu ministro, porque é o que Deus tem colocado no meu espírito, que nós precisamos discernir os tempos das nossas vidas, que nós precisamos discernir os tempos que Ele quer para nós. A palavra do Senhor diz lá em Salmos que Deus, Ele tem um plano eterno, o plano dEle é eterno. E Ele escolhe o tempo e a história para desenvolver esse plano eterno dEle. E como nós devemos nos mover dentro do plano de Deus? Como nós devemos nos mover dentro do tempo de Deus? Discernir os tempos é uma chave que nós precisamos para tudo da nossa vida. O ministério de Jesus foi assim. Jesus, ele num barco, dentro de uma tempestade, ele estava dormindo e os seus discípulos apavorados, e ele levanta e fala, oi, o que foi que aconteceu? Dentro de uma tempestade, por que vocês estão tão apavorados? E ele dormindo, totalmente tranquilo. E já no Getsemane, que era um jardim, quando a gente pensa em um jardim, a gente pensa o quê? Um lugar tranquilo, né? Um lugar de paz. E ali a alma de Jesus estava totalmente afligida. E os discípulos dormindo. E ele fala, vocês não conseguem nem vigiar comigo, por que vocês estão dormindo? Jesus, ele conseguia discernir os tempos. Em uma tempestade ele dormia e em lugar de paz ele estava afligido. Em lugar de tempestade, os discípulos apavorados. Em lugar de paz, os discípulos estavam dormindo. E Jesus sabia discernir os tempos. O ministério de Jesus foi totalmente dentro do tempo e do propósito da vontade do Pai. Tinha ocasiões que Jesus, ele falava assim, olha, ainda não é chegada a minha hora. Quando tudo apontava que era chegada a hora. E ele falava, não, calma aí, ainda não é chegado o tempo. Ainda não é chegado a hora. Em outras ocasiões ele falava, agora sim, é chegada a hora para que o Filho do Deus vivo seja glorificado.
E o que é que falta para nós discernirmos esse tempo que Jesus fazia tão bem? Nós temos que nos mover dentro do propósito. Nós temos que nos mover da forma correta dentro do tempo de Deus. Tinha uma tribo chamada tribo de Issacar. Cada tribo tinha o seu dom. Uns eram para a guerra, outros eram para louvor e adoração. E a tribo de Issacar era uma tribo que discernia os tempos. Toda vez que o povo de Israel tinha que travar uma batalha, eles iam consultar a tribo de Issacar para saber, será que nós vamos ou será que nós ficamos? Eu declaro essa manhã que nós seremos filhos de Issacar. Nós temos que aprender a discernir os tempos e agir da maneira correta. Nós estamos passando por um momento de crise na nossa cidade e no nosso país. E como discernir esse tempo? Como agir dentro desse tempo que nós estamos vivendo agora? Será que essas crises, elas são por acaso? Olhando pelos olhos humanos, é uma crise econômica que o país está passando. Agora, olhando com os olhos espirituais, eu acredito que é resposta de Deus. Eu acredito que é Deus sacudindo tudo aquilo que tem de iniquidade, de injustiça, para que a justiça possa vir a ser feita. E a única oração que nós temos feito é: Senhor, nos mostra o próximo passo. Senhor, nos mostra o próximo passo. Senhor, nos mostra como devemos agir. Senhor, nos ajuda a discernir os tempos. Senhor, nos ajuda a discernir quais as armas que temos que lutar. E o Senhor, Ele me deu um texto bíblico que nós vamos ler agora. São 2 histórias. E eu gostaria que você prestasse bastante atenção, porque nós temos que desenrolar essas histórias, porque essas histórias vão falar muito ao nosso coração e como nós devemos agir nesse tempo que nós estamos passando. Amém? Abra sua Bíblia lá em Juízes, capítulo 19. Juízes, capítulo 19, a partir do versículo 20. No capítulo aqui de Juízes, capítulo do número 19, conta a história de um levita e a sua concubina. Ele era dos montes de Efraim e pegou essa concubina para ser sua esposa. E ela era da tribo de Belém de Judá. E a Bíblia conta que ele foi buscar a sua concubina na casa do seu pai. E ali ele passa alguns dias com seu sogro. E de lá eles vão partir para a cidade dele, que era em Efraim. No meio da viagem que eles estavam fazendo, começou a escurecer e eles não tinham um abrigo para estarem à noite. E eles falaram assim: nós vamos até a próxima cidade, que é uma cidade de Israel, onde nós lá encontraremos um lugar para nos abrigar. Chegando naquela cidade, eles não encontraram ninguém para abrigar a eles. E ficaram na praça. Quando passou um senhor, um ancião, e disse assim: venha e repouse na minha casa. E aqui a partir do versículo 20 diz: o senhorzinho falando para ele, o senhor já ancião, já de idade, falou assim: você é bem-vindo em minha casa. Disse o homem idoso: vou atendê-lo no que você precisar, não passe a noite na praça. E os levou para a sua casa e alimentou os seus jumentos. Depois de lavarem os pés, comeram e beberam alguma coisa. Quando estavam entretidos, alguns vadios da cidade cercaram a casa.
Esmurrando a porta, gritaram para o homem idoso, dono da casa: traga para fora o homem que entrou na sua casa, para que tenhamos relações com ele. O dono da casa saiu e lhes disse: não sejam tão perversos, meus amigos. Já que esse homem é meu hóspede, não cometam essa loucura. Vejam aqui esta minha filha virgem e a concubina do meu hóspede. Eu as trarei para vocês e vocês poderão usá-las e fazer com elas o que quiserem. Que triste, não? Se coloque no lugar dessas mulheres. Elas estavam dentro de uma casa, a filha do senhor idoso virgem, a sua concubina, que acaba de ser despojada pelo seu esposo. Homens maus queriam abusar desse levita. E o homem fala: não, eu vou dar a minha filha virgem e a esposa do levita, e vocês podem fazer com elas o que vocês quiserem. Mas nada com esse homem, não cometam tal loucura. Mas os homens não quiseram ouvi-lo. Então o levita mandou a sua concubina para fora. E eles a violentaram e a abusaram dela a noite toda. Ao alvorecer, a deixaram. Ao romper do dia, a mulher voltou para casa onde o seu senhor estava hospedado. Caiu junto à porta e ali ficou até o dia clarear. Quando o seu senhor se levantou de manhã, abriu a porta da casa e saiu para prosseguir viagem. Lá estava sua concubina, caída à entrada da casa, com as mãos na soleira da porta. Ele disse: levante-se, vamos. Não houve resposta. Então o homem pôs em seu jumento e foi para casa. Quando chegou, apanhou uma faca e cortou o corpo da sua concubina em 12 partes, e as enviou a todas as regiões de Israel. Todos os que viram isso disseram: nunca se viu, nem se fez uma coisa dessas desde o dia em que os israelitas saíram do Egito. Pensem e reflitam. Digam, o que se deve fazer? E aquele levita convocou todas as tribos de Israel para que eles pudessem decidir o que eles iriam fazer com aquela cidade que tinha homens perversos. E a história continua dizendo, a história é muito grande, se você tiver curiosidade depois você lê em casa com mais calma. E as tribos se reuniram e decidiram que eles iam levantar em guerra contra a tribo de Benjamim, porque onde aconteceu isso foi na tribo de Benjamim. Esses homens maus eram da tribo de Benjamim. Então, lá no capítulo 20, versículo 11, diz assim: e todos os israelitas se ajuntaram e se uniram como um só homem contra a cidade. Eles se uniram como um só homem, com uma pessoa só, com uma única motivação, com um coração só, e guerrearam contra os benjamitas. Imagina, gente, as tribos lutando contra o seu próprio irmão. Imagina uma casa onde tem muitos filhos. Imagina vocês tendo que se unir contra um irmão seu e acabar com aquela cidade. A Bíblia fala que eles acabaram e passaram a fio de espada toda aquela cidade. Não pouparam nem mulheres e nem crianças. A única coisa que sobrou foram 400 homens que eles pouparam. E a Bíblia continua dizendo que no primeiro dia, eles lutaram contra os benjamitas e perderam. Subiram ao monte e perguntaram para o Senhor: será que nós lutamos de novo? E o Senhor: vá contra eles. E no segundo dia eles foram novamente contra os benjamitas e eles perderam novamente. E eles de novo consultaram ao Senhor dizendo: Senhor, nós devemos de novo descer e lutar contra o nosso irmão. E o Senhor falou: pode ir, porque amanhã, no terceiro dia, eu entregarei a eles nas suas mãos. Eu entregarei eles nas suas mãos. E assim eles foram e conseguiram vencer. E lá no versículo 21, lá no capítulo 21, depois que tudo aconteceu, no versículo 2,
dizendo que o povo foi a Betel, onde esteve sentado perante a Deus até tarde, chorando alto e amargamente. E ali, eles fizeram um levantamento para ver quais das tribos que não tinham se apresentado à guerra. E lá eles descobriram que uma cidade chamada Jabes de Gileade não se apresentou para que pudesse lutar contra a iniquidade daquela cidade. Sabe o que aconteceu com essa cidade que não se apresentou para lutar contra a iniquidade daquele povo? O povo se voltou totalmente contra ela e matou também todos daquela cidade. Então, naquela época, naquele tempo, uma tribo inteira foi extirpada, foi aniquilada, e também uma cidade chamada Jabes de Gileade. Eles pouparam somente 400 mulheres virgens, que deram para os homens de Benjamim que sobraram, e eles se uniram. E entregaram essas filhas, que eram virgens da cidade de Jabes, entregaram para os benjamitas que sobraram, dizendo que era um pacto de paz, para que tudo pudesse voltar ao normal, para que tudo pudesse voltar aos pés do Senhor, e assim eles o fizeram. Essa é a primeira história que eu quero contar para você, e guarde no seu coração ela, porque Deus vai falar conosco nessa história, amém? Agora vamos abrir nossas Bíblias em 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 11. Nós vamos ler somente do versículo 1 ao 7. 1 Samuel, capítulo 11, de 1 ao 7, diz assim: O amonita Naás avançou contra a cidade de Jabes de Gileade. É a mesma cidade que nós estamos falando. A que não se apresentou na guerra e foi totalmente aniquilada. Agora essa aqui já é lá na frente, lá no futuro da história. Dizendo assim: O amonita Naás avançou contra a cidade de Jabes de Gileade e a cercou. E os homens de Jabes lhe disseram: Façam um tratado conosco, que nós sujeitaremos a vocês. Contudo, Naás, o amonita, respondeu: Só farei um trato com vocês sob a condição de que eu arranque o olho direito de cada um de vocês, e assim humilhe todo Israel. As autoridades de Jabes lhe disseram: Dê-nos 7 dias, para que possamos enviar mensageiros a todo Israel. Se ninguém vier nos socorrer, nós nos renderemos. Quando os mensageiros chegaram a Gibeá, a cidade de Saul, relataram essas coisas ao povo. Todos choraram em alta voz. Naquele momento, Saul estava trazendo gado do campo e perguntou: O que há com o povo? Por que estão chorando? Então lhe contaram que os homens de Jabes tinham dito. Quando Saul ouviu isso, o Espírito de Deus apoderou-se dele e ele ficou furioso. Apanhou 2 bois, cortou-os em pedaços e por meio dos mensageiros enviou os pedaços a todo Israel, proclamando: Isto é o que acontecerá aos bois de quem não seguir Saul e Samuel. Então o temor do Senhor caiu sobre o povo, e eles vieram unânimes. Continua dizendo a história que eles subiram até Jabes de Gileade, e eles venceram o rei de Naás, o rei dos amonitas. E eu quero enfatizar aqui o versículo 4, vamos ler novamente. Quando os mensageiros chegaram a Gibeá, a cidade de Saul, e relataram essas coisas ao povo, todos choraram em alta voz. Tem uma frase que está coando no meu espírito, que é: o que você faz quando você escuta a sua cidade chorando? O que nós temos que fazer quando nós escutamos a nossa cidade chorando? Quando nós vemos tanta iniquidade, o que nós devemos fazer? Vamos entender agora um pouco o que aconteceu aqui.
Jabes de Gileade era uma cidade muito bem situada geograficamente. Ela ficava do lado do Rio Jordão. Era uma das melhores cidades dentro da Terra Prometida. Por que será que eles não se apresentaram na primeira guerra contra os benjamitas? Porque é muito fácil. É muito fácil você estar dentro da sua cidade, onde tudo é muito lindo, onde está tudo muito bem, e você diz: o que eu vou fazer lá fora? Aqui está tudo muito bem. Então eles se omitiram. A omissão deles fez com que toda uma cidade fosse aniquilada. A omissão deles fez com que todos os filhos deles fossem passados a fio da espada. E eu quero declarar que aqui na Igreja Viva, na cidade do Novo Gama, nós não vamos nos omitir. Nós não vamos carregar sobre os nossos ombros a omissão. O que é que nós estamos fazendo quando escutamos a nossa cidade chorando? Nós não seremos Jabes de Gileade. Nós não seremos uma cidade. Nós não seremos uma casa. Casa Igreja Viva, nós não seremos uma casa que vai carregar a culpa da omissão. Nós nos levantaremos em nome do nosso Senhor Jesus e vamos lutar contra a iniquidade do povo. Porque se existe uma iniquidade lá fora, é porque nós não estamos dando uma resposta. Tem uma frase que diz que onde há muita iniquidade, onde há um mal, é porque o bem se calou. E nós não vamos nos calar, nós não vamos nos omitir. Jabes de Gileade era a tribo de Manassés. Eles eram da tribo de Manassés. Eles estavam cegos dentro do seu próprio comodismo. Como é que tem estado a sua vida? Será que está cômodo demais? Será que Deus tem te chamado para dentro do propósito e você não tem conseguido enxergar? Você está cego dentro do seu próprio comodismo? Nós não vamos nos calar. Amém? Os amonitas, eles eram filhos de Benani, que era um filho de Ló. Quando uma filha embebedou o pai, e ali ela concebeu um filho do seu próprio pai. E os amonitas, eles eram uma descendência que originados dentro da iniquidade. Eles foram originados inadequadamente. Inadequadamente, isso mesmo. Então eles eram um povo gerado dentro da iniquidade. E ali eles foram os principais inimigos do povo de Deus. E eles eram muito fortes. Então eles cercaram aquela cidade de Jabes e amedrontaram aquela cidade. E ali eles foram levados, a tribo de Manassés, dentro de Jabes, da cidade de Jabes. Eles foram levados a fazerem um pacto com o inimigo, uma aliança com o inimigo. Por que será que eles foram levados a fazer essa aliança com o inimigo? Porque eles falaram assim: eu estou aqui, não me juntei à guerra passada com os meus irmãos, por que agora eles vão lutar a minha causa? E eles estavam certos. O que eles pensavam é o quê? Nós temos que fazer um pacto com o inimigo, porque nós não vamos ter socorro dos nossos irmãos. Nós estamos entre a cruz e a espada. Ou nós pedimos socorro para os nossos irmãos, mas sabendo que eles não virão nos socorrer, ou então nós vamos fazer um pacto com o inimigo. E o que eles escolheram? Eles escolheram fazer uma aliança com o inimigo. E aí eles falaram: olha, nós vamos fazer um pacto com você, uma aliança, e nós serviremos a você. Só que quando eles viram que o preço era muito alto,
eles deram para trás. Naquela época, o olho direito era uma dos dons melhores dos israelitas. Eles propuseram o quê? Se vocês arrancarem o olho direito, então nós fazemos um pacto com vocês. O que nos ensina essa parte da história? Que quando nós nos omitimos no passado, lá na frente, no nosso futuro, nós vamos ser levados a fazer pactos, alianças com o inimigo. Não é hora de se omitir, não é tempo de se omitir. Nós precisamos ir à luta. Foi feita uma convocação e nós vamos à luta. Nós não faremos pacto com o inimigo. O único pacto que nós fazemos é com o Senhor dos Exércitos, que é por nós. Amém? E ali eles pediram 7 dias para que eles pudessem chorar e mandar uma mensagem para os seus irmãos, para que eles pudessem tentar um socorro. Toda vez que há um tempo de liberdade, há um tempo de mudança, o Senhor levanta alguém com alguma autoridade. E Saul, ele foi levantado com autoridade para poder ir por aquela cidade e salvar aquela cidade. Toda vez que Deus levanta alguém com autoridade, é para que haja uma mudança na região, é para que haja uma mudança na cidade, é que haja uma mudança no povo, para que a justiça seja feita. E nós não devemos ter medo. Aquela cidade de Jabes, ela foi tomada pelo medo. Ela foi cercada pelos seus inimigos e ficaram com medo. Por isso que elas foram levadas a fazerem uma aliança com o inimigo. Quando nós estamos com medo, nós ficamos intimidados. Mas nós temos a autoridade. Assim como Saul teve autoridade naquela época. Saul, conta a história um pouquinho antes disso acontecer, ele tinha sido ungido rei. Ele já tinha sido ungido rei, mas ele ainda não tinha tomado posse da autoridade dele. E aí Deus o levanta e a palavra do Senhor diz que o Espírito do Senhor se apoderou dele. E ele com autoridade convocou todas as tribos para que pudessem lutar pelaquela cidade. Toda vez que Deus levanta alguém, Ele é com essa pessoa. Nós não devemos ter medo. A guerra foi decretada. Nós estamos em frente de linha de batalha. Não tem como mais voltar atrás. Nós não devemos ter medo. Foi assim com Moisés. Quando Deus levantou Moisés, Ele falou assim: não tenha medo, porque o Eu Sou está com você. Foi assim com Josué. Quando Deus levanta Josué, Ele fala: tenha coragem, tenha bom ânimo, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. O Senhor Deus é conosco por onde quer que andemos. Nós somos um povo ungido. Nós somos um povo que foi levantado com autoridade. E nós vamos lutar por essa cidade. Não há espaço para o medo dentro de nós. O medo não pode tomar posse dessa casa. O que o inimigo quer é nos amedrontar. Porque ele sabe que nos amedrontando nós nos intimidamos e fugimos daquilo que Deus nos escolheu para fazer. Só que nós, assim como Saul naquela época foi levantado, assim como Moisés, assim como Josué, assim como Gideão, o menor da casa dele, assim como Davi, um menino totalmente despreparado fisicamente, mas nós temos um preparo físico espiritual. Nós nos levantaremos e lutaremos. O medo não pode nos atingir. E o povo de Jabes foi salvo.
por Saul e por seus irmãos. Toda vez que Deus levanta alguém com autoridade, Ele entrega uma chave. Você está lembrado que nós recebemos uma chave? Amém? Nós temos a chave da nossa cidade. Nós temos a autoridade. O que aconteceu com Pedro? Pedro no Getsêmani, ele dorme juntamente com Tiago e João. Quando Jesus volta, ele não pergunta para os três, ele pergunta para Pedro. Fala, Pedro, por que você não conseguiu vigiar comigo? Por que ele não citou João? Por que ele não citou Tiago? Porque era Pedro que tinha a chave. Pedro estava dormindo com a chave no bolso. Nós temos a chave da nossa cidade. Nós temos autoridade. Nós fomos ungidos e nós não vamos dormir com medo, com a chave no bolso. Nós vamos nos levantar e vamos lutar contra a iniquidade que há nessa cidade. Nós vamos fazer alguma coisa porque a nossa cidade está chorando. Nós somos resposta. Nós somos resposta de Deus para esse tempo. Você precisa entender isso, meu irmão. Meu coração está queimando. É até difícil colocar para fora tudo aquilo que Deus colocou no meu coração. A única coisa que eu sei é que esse é o tempo. Essa é a hora. E nós somos a resposta. Deus, Ele não responde perguntas. Ele responde respostas. Deus, Ele não responde a sua ação. Deus responde a sua reação. O que nós estamos fazendo? Não peque pelo seu comodismo. Não peque pela sua omissão. Naás, rei daquele povo inimigo. Sabe o que significa o nome dele? Serpente. Porque é a serpente que rodeia, que cerca e que amedronta. É a serpente que pede para que você fure o seu olho direito. Naquela época, o olho direito era uma arma muito poderosa nos israelitas. A maioria dos israelitas, eles eram destros. Naquela época, o escudo protegia o olho esquerdo e o olho direito era a mira, era o foco. O que Naás queria fazer com aquele povo era humilhar aquele povo. Era que aquele povo fosse a vergonha de Israel. Que eles perdessem o foco e perdessem a visão. O que eu aprendo aqui é que todo aquele que se omite, todo aquele que faz pacto com o inimigo, perde a visão, perde o foco. Se tem uma coisa que nós não vamos fazer, é nos amedrontar e negociar a nossa visão, negociar o nosso foco. Não se distraia. O inimigo, ele vai vir sobre a sua vida nos próximos dias, te distraindo do propósito, te distraindo do foco. Não se distraia, meu irmão. Não se distraia, nós estamos em guerra. Não se distraia, não perca a visão do seu olho direito. Você tem um alvo, você tem algo para que seja feito. Não se distraia, não deixe que o inimigo, não deixe que a serpente te sabote. Jabe ficava situada em Gileade. Gileade era um lugar que ficava próximo ao Rio Jordão. E lá havia umas plantas que saíam um bálsamo. Esse bálsamo, ele era suave e perfumado. Todas as tribos vinham a Jabes para procurar esse bálsamo. Todos os doentes. Porque esse bálsamo, ele era perfume, ele era terapêutico, ele curava os enfermos. E quando as tribos iam buscar remédios em outros lugares, a própria palavra do Senhor diz que
lá em Jeremias, o próprio Deus disse: por que vocês estão fazendo isso? Não há médico em Gileade? Não há remédio em Gileade? Por que vocês estão procurando em outro lugar? Em Gileade há cura. Em Gileade há um bálsamo. Há remédio. Depois que eu estudei isso, eu entendi aquela música do Diante do Trono. Há um bálsamo em Gileade, há unção em Gileade, vem sobre mim para curar, vem sobre a filha de Sião. Há remédio em Gileade, há um médico em Gileade, vem sobre mim para curar, restaura a filha de Sião. E a música continua dizendo: vinde, voltemos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará, nos revigorará e viveremos diante dele. O próprio Deus faz a ferida para que haja cura. Isso que está acontecendo na nossa cidade é Deus cutucando a ferida. É Deus fazendo a ferida para que Ele venha como um bálsamo de Gileade e traga cura. Aleluia. Gileade era a melhor cidade. Era ela bem situada. Era a melhor terra dentro da terra prometida. Era a melhor região dentro da terra prometida. E ela foi dada à tribo de Rubens e à tribo de Manassés. Sabe por quê? Porque quando eles foram conquistar a terra prometida, eles foram linha de frente de batalha. Você está entendendo? Isso é muito forte. Meu Deus. Eu não quero chorar, gente, mas eu não consigo. Me desculpa. O que Deus me ensina, o que Deus nos ensina, porque essa palavra é para nós, Igreja Viva. Que aqueles que são linha de frente de batalha receberão como herança Gileade. E eu declaro que essa casa, ela é linha de frente de batalha, mas ela vai receber Gileade. E aqui na nossa casa haverá cura, haverá um bálsamo de Gileade que desce sobre essa cidade e que provoca cura, que provoca libertação. É isso que vai acontecer conosco. Todos daquela época iam buscar remédio em Gileade. Todos virão ao Novo Gama, a essa casa, procurar uma cura. Procurar um bálsamo que vem do médico de Gileade, que é o próprio Deus. Se coloque de pé. Feche os teus olhos, porque você é a resposta. Você é a resposta para esse tempo. Você é a resposta dessa cidade. Deus tem colocado dentro de você esse bálsamo de Gileade.